Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje abordaremos vários temas interessantes. Dentre eles, vamos diferenciar o que são surtos das doenças, epidemias e pandemias. Damos essa classificação de surto quando um determinado grupo de pessoas, como de um bairro, por exemplo, apresentam a mesma doença causada por um agente infeccioso, tais como a dengue, né? Quando a gente fala ali um grupo específico em um bairro apresenta um número considerável, né? Algumas pessoas apresentam o mesmo diagnóstico para a mesma patologia. Patologias essas que precisam ser causadas por agentes infecciosos, classificamos como surto, tá? Acontece quando há um aumento inesperado, tá? E de modo rápido em algumas regiões específicas, como os bairros, né, como eu designei aqui para vocês, tá? Em algumas cidades, a dengue, por exemplo, é tratada como um surto, porque acontece em algumas regiões específicas, como em bairros, por exemplo, tá? Então, surtos, quando algumas regiões específicas apresentam um número acelerado da mesma patologia esta causada por agentes infecciosos. Nós estudamos diversas patologias causadas por por agentes infecciosos. Então, quando essa população específica, nesse grupo de pessoas, apresentar o mesmo diagnóstico para a mesma patologia, damos aí o nome de surto. E a epidemia, pessoal, porque a gente pode confundir, né? Pandemia com epidemia, porém, é diferente. Então, o surto nós entendemos que se restringe a um grupo de pessoas que apresentarão o mesmo diagnóstico para uma patologia causada por agente infeccioso. Demos aqui o exemplo da dengue, mas tantas outras doenças causadas por agentes infecciosos, como sarampo, como tuberculose. Um determinado grupo apresenta a mesma patologia causada pelo mesmo agente patogênico, né, ou agente infeccioso, e esses números eles crescem muito rápido, aí chamamos de surto, mas é um grupo pequeno, como em alguns bairros específicos de um município, ok? E a epidemia, uma epidemia irá acontecer quando existir a ocorrência de surtos em várias regiões, tá? Então, várias regiões apresentarão surtos. Aqui no surto, apenas regiões restritas, já que em epidemia, várias regiões apresentarão o surto. A epidemia é a nível municipal. A nível municipal é aquela que ocorre quando diversos bairros apresentam uma certa doença. A epidemia a nível estadual ocorre quando várias cidades registram casos e a nível nacional quando a doença acomete a todo o país. Obviamente, né, nós estamos vivendo ali ainda o período de pandemia da Covid-19, mas antes de chegarmos à pandemia, passamos, obviamente, pelo período de surto. Depois do surto, houve a epidemia para evoluir a pandemia. A disseminação do agente infeccioso foi tamanha que de surto passou para a epidemia, que de epidemia passou para a pandemia, tá ok? E a pandemia, gente? A pandemia, em uma escala de gravidade, é o pior dos cenários, porque acomete a diversas regiões do planeta, então, a nível mundial. Então, enquanto os surtos, eles acometem determinados grupos de pessoas restritos, tá? Como em um município, nós teremos algum bairro apresentando um número acelerado de determinada patologia causada por um agente infeccioso no surto, tá? Na epidemia, a nível municipal, vários bairros apresentam a patologia, ou a nível estadual, vários municípios apresentam a mesma patologia causada pelo mesmo agente infeccioso, podendo comprometer ao território nacional. A epidemia e a pandemia é justamente isso que estamos vivenciando a nível mundial, tá? Pessoal, esses traços, né, eles têm aí uma finalidade nessa questão do estudo desses dados epidemiológicos, né, o número de casos ou a velocidade em que esses casos aumentam. Por quê? Porque uma vez que se descobre que determinada região da cidade, do estado ou do país apresentam números crescentes de uma determinada patologia, os devidos órgãos de vigilância sanitária, de saúde coletiva, haverão de tomar uma iniciativa para que esses números de fato eles reduzam.
Então, eu vou engrenar um assunto ao outro. Eu vou apresentar a vocês, então, as doenças de notificação compulsória. Doenças de notificação compulsória são aquelas doenças em que há a probabilidade da transmissibilidade pelo agente infeccioso, ou seja, as doenças de notificação compulsória são doenças causadas por agentes infecciosos, tais como a Covid-19, tais como a tuberculose, como o sarampo, como o HIV, e essas doenças, quando elas são devidamente diagnosticadas e registradas, existe um protocolo para que os órgãos legais de saúde pública notifiquem aquele caso, a fim de fazer uma investigação do local onde aquele paciente mora, né, fazer um trabalho de prevenção junto àquela população, para que, de fato, esses números eles não sejam tão crescentes. Então, chamamos de doenças de notificação compulsória, doenças causadas por agentes infecciosos e que surgiram ali naquela unidade hospitalar. Então ele não pode ser apenas mais um caso. Esse caso ele precisa ser devidamente registrado aos órgãos competentes, né, de epidemiologia da determinada cidade ou do determinado estado, para que assim medidas sejam tomadas a partir do surgimento daquele caso, tá? Como, por exemplo, uma investigação no local em que aquele paciente reside, um trabalho com as pessoas que estiveram junto a ele para medidas de prevenção, para exames, para se detectar se essas pessoas que estiveram com esse paciente que apresentou a tuberculose, por exemplo, se eles também apresentam, né, a mesma patologia ou não. Então, são doenças que serão devidamente investigadas, então são muito importantes que elas sejam devidamente registradas, tá? Então, doenças de notificação compulsória são aquelas em que o paciente chega no serviço hospitalar, ele tem o diagnóstico e esse diagnóstico será registrado e notificado aos devidos órgãos competentes que farão todo um trabalho de investigação aonde esse indivíduo reside, farão campanhas de prevenção para que a gente possa evitar o quê? O surto, para que possamos evitar o quê? A epidemia e para que possamos evitar a pandemia. Então é uma medida de profilaxia, uma medida de segurança, partindo aí dos nossos órgãos públicos de saúde, tá? Então, isso é muito importante. Quando vocês estiverem à frente aí do cuidado desses pacientes, vocês observarão que existe todo um protocolo, tá? Quando você recebe um paciente com doença sexualmente transmissível, quando você recebe um paciente com uma dessas doenças provocadas por agentes infecciosos, tá? Como uma tuberculose, como a meningite, como malária, como o sarampo, vocês haverão de fazer uma notificação específica e essa notificação ela será levada aí a órgãos competentes para que esses casos sejam devidamente investigados, a fim principalmente de evitar que haja disseminação desta patologia, tá? A fim de evitar o surto, a fim de evitar a epidemia, a fim de evitar a pandemia, certo? Pessoal, lembrando vocês que o SUS, ele tem um papel muito importante aí em relação a essas doenças, né, as doenças de notificação compulsória. Dentre os princípios do SUS, né, o SUS é o Sistema Único de Saúde, está em oferecer a esses pacientes, sejam eles quem forem, né, porque o SUS ele é para todos. Um dos princípios do SUS é de fato a universalidade, que garante a todas as pessoas o direito de serem assistidos pelo SUS. Então, esses pacientes, né, os quais nós notificaremos o seu diagnóstico, esses pacientes, eles terão aí o direito de receber pelo SUS todo o seu tratamento, tá? Ah, professora, mas esse paciente, ele tem convênio, esse paciente tem uma condição de vida razoável, ainda assim ele pode ser assistido pelo SUS durante a sua doença que foi notificada, né? Uma doença causada por um agente infeccioso, tal como a Covid-19, tal como a tuberculose, sim. Toda e qualquer pessoa em situação de doenças infecto-contagiosas terão o direito de serem assistidas pelo SUS, tá? É obrigação do SUS atender a toda e qualquer pessoa. Nos 3 estágios, vamos lá. Eu vou explicar para vocês como funciona os três níveis de atenção à saúde. Inclusive, são até os 3 níveis de atenção em que vocês, enquanto profissionais de enfermagem, poderão atuar. O nível primário, ele está atrelado aí à prevenção.
tá? Então, quando nós falamos ontem na aula sobre medidas profiláticas, que podem variar desde da lavagem das mãos, como nós falamos, é o meio mais eficaz contra a transmissibilidade de agentes infecciosos, segundo a Organização Mundial da Saúde, como lavagem das mãos, a higiene do ambiente, condições de saneamento básico, higiene do alimento, higiene pessoal. Quando nós falamos dessas medidas, além também da vacina, de campanhas educativas, quando nós falamos dessas medidas, nós iremos trabalhar antes que a doença se instale. Chamamos esse nível de atenção à saúde como nível primário, tá? Então, na saúde, nós podemos ver a importância de campanhas de conscientização, né, da lavagem das mãos, da higiene pessoal, da higiene do ambiente, a educação. Eu falei em algum momento para vocês que nós profissionais da saúde de enfermagem somos eternos educadores. Então, a educação, ela surge nesse primeiro momento, tá? Em nós trabalharmos com a população antes da doença se instalar. Então, vamos supor que os devidos órgãos de epidemiologia registraram que um determinado local apresenta um surto para dengue. Nós somos uma equipe de enfermagem que atendemos ao nível primário de atenção à saúde. Eu irei, juntamente com vocês, promover uma campanha de conscientização a não deixar água parada, a todos os cuidados pertinentes para evitarmos aquela situação, né? Plantas que acumularão água, a higiene do ambiente, né? O manejo de possíveis fomites, que são os objetos que podem levar contaminação. Ensinaremos a população a lavagem das mãos. Se nós nos mobilizarmos para criar uma palestra como essa à população, estaremos praticando o nível de atenção primária à saúde, que justamente é um nível em que nós iremos atuar antes da instalação da doença. A educação e a prevenção. As vacinas também entram aqui, tá? As vacinas serão dadas aos pacientes com o intuito, só um pouquinho, com o intuito do organismo estar preparado caso entre em contato com esses agentes infecciosos. As vacinas, elas são compostas de vírus inativos, de bactérias inativas. Então, o seu sistema imunológico irá reconhecê-lo de modo que entrar em contato com esses agentes infecciosos em sua forma ativa, ele já saberá como reagir em relação a eles. Então, também consideramos as vacinas como medida de atenção primária à saúde, né? Na profilaxia é onde nós vamos trabalhar antes da instalação da doença. Isso o SUS, ele garante à população. Na prática, não é bem assim, mas se faz necessário todo esse aparato, esse trabalho com a população, tá? Antes da instalação da doença. Depois teremos aí o nível secundário, onde o SUS ele vai garantir a esses pacientes todo o atendimento em que no momento em que a patologia ela estiver no seu ápice, ou seja, ela estiver manifestando seus sinais e sintomas. Então, é direito de todo indivíduo com qualquer doença infecciosa ou contagiosa receber esse atendimento pelo SUS, onde as suas funções vitais deverão ser recuperadas, onde os seus riscos serão minimizados mediante um atendimento do serviço público, tá? Então vamos lá, são 3 níveis. O primeiro condiz na prevenção. Nós iremos trabalhar antes da instalação da doença, tá? O nível primário, palestras, né? Ensinar as pessoas sobre medidas de higiene, cuidados, vacinas, exames, é o trabalho do SUS antes da instalação da doença. O nível secundário, trabalharemos em assistência a esses pacientes quando a doença já está instalada e vamos minimizar aí todo e qualquer risco que ela pode deixar ao paciente, fazendo com que a gente consiga inseri-lo na sociedade. Então, quando a gente cuida do paciente nesse nível de atenção, no nível secundário, nós precisamos recuperá-lo para lhe trazer de volta à sociedade, tá? Dar condições físicas para que ele possa trabalhar, cuidar da família, fisicamente, psicologicamente é o nosso intuito.
E o terceiro nível de atenção à saúde, de responsabilidade do SUS, é justamente tratar das sequelas deixadas pela doença. Então, vamos supor que um paciente com tuberculose fica com as funções respiratórias prejudicadas. Ele não vai mais ser atendido pelo SUS? Obviamente será. Obviamente ele terá todo um aparato. É obrigação do SUS oferecer profissionais qualificados, tais como fisioterapeutas, como médicos, como enfermeiros, como técnicos de enfermagem, a fim de tentar de ajudar a recuperar ali essas funções que ficaram prejudicadas pela patologia, tá? Então, é fundamental também que nós tenhamos em mente que o SUS, ele garante ali a reabilitação, porque algumas doenças deixarão sequelas, né? E essas sequelas, o indivíduo não precisa conviver com elas de modo pacífico. Se o SUS tem a obrigação de tratar também das sequelas deixadas pela doença. Então, isso é super importante nós falarmos, tá? Isso entra para toda e qualquer patologia dos pacientes, mas principalmente falando em doenças causadas por agentes infecciosos, vamos ressaltar a importância, porque grande maioria dessas doenças deixam sequelas, né, no paciente. Por exemplo, a poliomielite, a doença que causa paralisia infantil, uma vez que a criança adquire essa condição, e aí foi meio que estabilizado, ele ficou com as suas funções motoras prejudicadas, ele vai ficar assim para sempre? Não, o SUS ele tem que oferecer a esses pacientes, principalmente aqueles com condições mais difíceis do acesso à saúde, aqueles que não têm meio de transporte, aqueles que moram em regiões muito isoladas, aqueles pacientes de um nível social extremamente baixo, que tem muita dificuldade, fazer com que esses pacientes eles sejam atendidos aí ao seu domicílio mesmo. Então, os profissionais eles devem se deslocar a esses pacientes a fim de atender a essa população mais carentes, né? Mais para frente, em outras disciplinas, provavelmente vocês ouvirão falar sobre os programas, né, de política de atenção à saúde, de política pública. Dentre eles, os programas aí de atenção à comunidade, os programas de saúde, da família, né, que visam atender a essa classe em regiões mais desfavorecidas, com mais dificuldade do acesso ao serviço da saúde, tá? Pessoal, eu coloquei aqui um artigo para vocês sobre a vacina. A vacina ela entra também como uma medida de profilaxia. Obviamente, não pedirei para vocês decorarem as vacinas todas, né? Mas é super importante, eu deixei aqui um calendáriozinho para vocês. Ao nascer, tá? Quais são as vacinas a serem tomadas? Na gestação, adolescentes, adultos, idosos, né? As vacinas, quais são as doenças que elas de fato previnem, tá? E também quais são as doses. Tá ok, pessoal? Lembrando que sempre a vacina ela faz a menção a qual a patologia que ela vai proteger o paciente, tá? Então as vacinas, pessoal, como eu expliquei para vocês no comecinho do vídeo, as vacinas elas contêm ali os agentes infecciosos, tá? Que de fato na sua forma ativa causariam a doença, mas eles vêm ali na sua forma inativa. E aí eu expliquei para vocês que o nosso sistema imunológico ele grava mais ou menos um código, ele tem ali uma memória que grava as informações do agente infeccioso. Então a vacina fará com que suas células de defesa gravem informações daqueles agentes infecciosos, mesmo que inativos, quando eles entrarem em contato com os agentes infecciosos ativos, eles saberão como reagir. Então, por isso que as vacinas, elas são tão importantes, tá? Pessoal, existem aí as vias de administração das vacinas, nós temos as vacinas intradêmicas, as intramusculares, nós temos as vacinas orais, né, através das gotinhas. E quais são os cuidados, né, com essas vacinas? Principalmente a levantar os dados do paciente para saber se de fato eles possuem alguma alergia, pacientes que têm alergia a ovo, alergia a determinados componentes químicos de medicação. Isso é sempre muito importante ser devidamente falado, porque caso não seja falado, o paciente ele pode ter uma reação anafilática, né, uma reação alérgica muito intensa ao entrar em contato com o composto da vacina, e a partir daí tem uma complicação muito grande.
Alguns pacientes relatam febre ao tomarem algumas vacinas. Por que que isso acontece? A febre, na verdade, ela vai acontecer porque mesmo sendo de vacina, é um agente estranho, é um corpo estranho. Aí vocês lembram que o cérebro reconhecerá a presença de um invasor e trabalhará contra ele, né? Ele não vai distinguir que é vacina, obviamente. E a partir dali teremos a elevação da temperatura corporal, tá? Deixei aqui para vocês as vacinas, o calendáriozinho da, das vacinas conforme as idades, tá? Deixei aqui para vocês as doenças de notificação compulsória e a explicação devida para isso, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje, agradeço a vocês e não se esqueçam, toda e qualquer dúvida que vocês possam ter, apresentarei a vocês a resolução aí da dúvida ou do problema lá na plataforma e daqui a pouquinho nos vemos no fórum. Gente, muito obrigada e até mais!